Nós estamos vendo o êxodo, né? O povo saindo do Egito em direção à terra prometida e a formação da nação de Israel. Agora, eles é um povo numeroso. Lembra que entraram 70 no Egito, mas saíram mais de 1 milhão de pessoas. Hoje, Êxodo 17, vamos ver se a gente faz o 18 e o 19, mas vamos pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus, eu te entrego essa meditação nas mãos do Senhor e peço que o Senhor nos conduza e que o teu Espírito venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1 diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos gados? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E mais uma vez a gente encontra o povo murmurando contra Deus, né? Porque murmurando contra Moisés estava murmurando contra Deus. Mais uma vez eles queriam voltar para o Egito, né? Já tinham esquecido tão facilmente quantas dores eles haviam sofrido lá. O 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? O comentário diz assim: devido à incredulidade, diante das dificuldades enfrentadas, os hebreus foram mais uma vez reprovados na fé. Em vez de crerem, eles buscavam um culpado para os problemas. Neste caso, Moisés, que quase foi apedrejado. Com isso, mostraram que não estavam preparados para se tornar uma nação. Veja que assim como a obediência prova a fé, a incredulidade revela o coração perverso. As lutas existem, não para nos fazer pecar, mas para nos fazer honrar o Todo-Poderoso com a nossa confiança. Seguindo para o 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso, disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. O comentário diz assim: na saída do Egito, Deus lutou pelo povo e esse só precisou confiar nele. Mas agora, no deserto, o Altíssimo lutaria com o povo. Os homens formaram um exército comandado por Josué e lutaram debaixo da intercessão de Moisés. Quando os problemas surgem, o Senhor Deus pelejará conosco, nos direcionará e nos ajudará a vencê-los. Não se esqueça que esse povo aqui, eles eram escravos, não eram lutadores. Eles não tinham noção da luta, mas uma coisa eles tinham: Deus com eles, só precisavam crer. No 10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e a outra do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Sabe, essa cena aqui eu acho tão linda, né? E diz muito ao nosso respeito. Quer dizer, Moisés do alto do monte erguia as mãos. Quer dizer, representava a força, a luta.
estava ali prevalecendo. Quando ele baixava por causa do cansaço, quem prevalecia era o inimigo. Significa dizer que não pode haver desânimo na nossa fé, na nossa perseverança, naquilo que nós queremos. Não pode haver desânimo naquilo que você vem buscando em Deus. Aí ele diz, e assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então, como é que eles venceram? Quando duas pessoas se colocaram ao lado e elas levantavam a mão de Moisés, Moisés sentado na pedra. Então, eles prevaleceram até o final daquela guerra. O comentário aqui do 12 diz, as mãos erguidas simbolizam a dependência de Deus. Por meio dessa comunhão, ele capacitaria os homens para vencerem a batalha. Da mesma forma, só conseguimos vencer a violenta e constante luta contra a natureza humana e os problemas por meio da força espiritual. Aqueles que lutam sozinhos se cansam e desistem, mas os que guerreiam com o Altíssimo têm as forças renovadas diariamente. Por isso, se você está enfrentando hoje uma luta, não desanime, persevere. Estar com as mãos erguidas é você perseverar na corrente, é você perseverar na reunião que você vai, na igreja que você está, é você ser firme no propósito. Venha o que vier, ou aconteça o que acontecer, se mantenha crendo na promessa de Deus. Aí ele diz no 14, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Que forte, né? Quer dizer, Deus estava riscando por completo o nome daquele inimigo. Foi o primeiro que se levantou tentando impedir a chegada do povo de Deus na terra que era prometida para eles. Mas não foi capaz, porque o Deus de Israel já lutava com eles. Agora o capítulo 18 diz, ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. O comentário diz assim, Jetro era sacerdote de Midian. Embora fizesse parte de um povo pagão, ele cria no único Deus, assim como o sacerdote Melquisedeque. Está em Gênesis 14, 18. Seu nome era Reuel, que significa amigo de Deus. Alguns estudiosos afirmam que o nome Jetro significa excelência. Era apenas um título. Seguindo, o 2. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele lá enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se, beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e os egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel, e comeram pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso
que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sabe por que ele falou que não era bom? Porque imagina, se era mais de 1 milhão de pessoas, você imagina quantas pessoas vinham até ele durante todo o dia para tentar resolver problemas. Você ouve o problema de um, de outro, daqui a pouco sua cabeça parece que vai explodir. Então imagine o cansaço que ele estava gerando nele, o desgaste, né? E ele não ia conseguir. Mas aí, esse homem de Deus, Jetro, foi até ele falando: olha, o que você está fazendo não é legal, hein? Mas ele vai dar uma direção, olha só. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu, pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar, a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E aí o comentário diz: antes de incumbir uma pessoa uma responsabilidade ou lhe dar autoridade, é essencial verificar as características espirituais dela. Isso é fundamental para avaliar se ela tem condições de desempenhar a tarefa atribuída. Aptidão, temor, caráter, incorruptibilidade são algumas qualificações daqueles que se propõem a fazer a obra de Deus. Olha só as qualidades que Deus também está procurando em nós. Homens e mulheres de Deus que queiram servi-lo, né? Capazes, quer dizer, não é que você seja capaz, mas Deus te dá a capacidade. Então não é uma preocupação que você deve ter, né? Tementes a Deus, porque o temor é um respeito que nós temos por Deus. Sabemos que, independente se estamos com alguém ou sozinhos, nós vamos manter o temor, o respeito a Deus, sabendo que Deus está nos vendo ali, né? Homens ou mulheres de verdade, quer dizer, pessoas que são verdadeiras, né? Honestas, sinceras, seja em qualquer situação. Que odeia a avareza, quer dizer, a avareza é aquela pessoa que se agarra às coisas materiais, né? Ela termina sendo avarenta quando ela tem condições de ajudar o seu próximo, também não ajuda, né? Põe sobre eles maiorais, quer dizer, essas pessoas veriam dirigir outras pessoas. Então, olha o conselho de Jetro para Moisés, né? Se ele fosse humilde, ele vai obedecer. Se ele for orgulhoso, ele vai rejeitar. Vamos ver. No 22, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Olha, aqui tem uma coisa muito importante. Ele fala assim, ó, se isto fizeres e Deus te mandar. Então, quer dizer, ele estava sugerindo isso para Moisés, mas Moisés tinha que submeter essa ideia a Deus. Se era da vontade de Deus, então as coisas tudo ia dar certo. Deus ia providenciar as pessoas, iria indicar, ele iria entrevistar as pessoas e Deus iria confirmar que eram aquelas pessoas que ele também queria ajudando Moisés. É muito forte, né? Olha o comentário do 21. Antes de incumbir uma pessoa uma responsabilidade ou lhe dar autoridade, é essencial verificar as características espirituais dela. Isso é fundamental para avaliar se ela tem condições de desempenhar a tarefa atribuída. Aptidão, temor, caráter, incorruptibilidade são algumas qualificações daqueles que se propõem a fazer a obra de Deus. E aí, seguindo para o 25, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e o pôs por cabeça sobre o povo,
maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Seguindo para o 19, ele diz: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. O comentário do bispo diz: Sinai. Moisés voltou ao mesmo lugar onde, como um simples pastor de ovelha, recebeu a missão de libertar o povo. O tempo passou e a promessa foi cumprida. O Altíssimo o tornou líder de uma nação e o sustentou em cada desafio. Então agora eles estão diante daquele monte, né? O monte em que Deus vai descer. Olha que forte, vamos lá. E subiu Moisés aqui no 3, né? A Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, sede diligente, ou ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, todo cuidado, toda proteção que eles precisavam estava dependente deles ouvirem a voz do Senhor. Não é apenas ouvir, não. Tem gente que ouve, né? Só que na mesma velocidade que entra no ouvido, já sai pelo outro e acabou. Elas não obedecem. Não, ouvir quer dizer, eles iriam praticar. Por isso que ele diz, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Quer dizer, o guardar é o praticar. Então, essa era a exigência. Aí o comentário diz assim, ó, os hebreus estavam livres, mas ainda eram escravos da própria natureza. Somente uma aliança firmada em obediência a Deus mostraria se tinha um compromisso verdadeiro com ele. Ao dizer que desceu ao Egito para recolher os seus filhos sobre asas de águia, o Senhor usou uma metáfora para mostrar o seu amor por eles. Agora, eles desejavam que não apenas ouvissem a sua voz, mas também atendessem a ela. Diante de tudo aquilo que o Altíssimo tem feito em nossas vidas, é muito ele pedir para que sejamos fiéis? Seria tão difícil obedecer aos seus mandamentos? É claro que não. Cabe a cada um ter disposição e fé para renunciar a si mesmo. Então, o que Deus está pedindo, requerendo de mim, de você, de todos nós, é apenas uma coisa, que sejamos fiéis. Se formos fiéis a Ele, a sua palavra, Deus é fiel e poderoso para nos guardar, nos livrar, nos proteger. E aí ele diz no 6, e vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O comentário do 6, né? Toda a terra é de Deus, mas Israel seria uma propriedade particular, isto é, a mais preciosa, bendita e protegida dentre todas as nações. Israel seria como um reino de sacerdotes, um povo que guardaria a aliança da fé e a revelaria ao mundo, mesmo mostrando deslizes espirituais ao longo da história. Nenhuma nação contribuiu tanto com a fé dos povos quanto Israel. Podemos citar 2 exemplos disso. A salvação que veio dos judeus por meio do Messias, que está em João 4:22, que é o Senhor Jesus, e a própria Escritura Sagrada, que tem revelado a mente divina ao ser humano, que também veio da nação de Israel. Por isso, a importância dessa nação para todo o mundo, né? E por isso que vive em guerra, todo mundo querendo a nação de Israel. Aí diz o 7, e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, aquele povo estava dizendo que aceitava, né?
digamos, o contrato, estava aceitando que eles iriam então firmar aquela aliança. Agora caberia a eles ser fiéis e manter-se firme buscando nessa aliança. No 9, disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, quer dizer, para não restar dúvida. Deus, ele faz tudo para que você não tenha dúvida, né? Para que elimine as dúvidas daquela pessoa. No 10, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas roupas. Quer dizer, para se fazer aquela aliança era necessário a santificação, a purificação. Hoje nós falamos sobre isso a respeito do batismo, né? O batismo nas águas é exatamente isso. É o sepultar daquela velha criatura, é o iniciar de uma vida nova com Deus. Então, o batismo, ele não faz milagres. Então, é uma decisão, uma escolha que eu tomo na minha vida em relação àquilo que eu quero. O 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assenteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Que forte, né? Quer dizer, eles iam para o encontro com Deus. Sabe quando você vai para a casa de oração? A casa de Deus, você está indo para o encontro com Deus também. Olha que forte, né? E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Sabe? Quando nós recebemos o Espírito Santo, é isso que acontece conosco. Se ele, ao descer o monte Sinai, né? O monte Sinai tremeu, ele ficou todo cheio de fogo. Imagine o Espírito Santo dentro de nós, né? Por isso que o diabo, quando ele olha para aqueles que são cheios do Espírito Santo, ele vê fogo nessa pessoa. Ele quer ver. Deus, ele quer que você seja essa labareda acesa dele, né? Para que ele possa te usar onde você for. Por isso que nós falamos que aqueles que se convertem ao Senhor Jesus se tornam em luz. Então, aonde você vai, você elimina as trevas. O 19, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. O comentário disso: um grande altar natural. O monte Sinai se tornou diferente dos demais, pois foi santificado com a presença do Altíssimo. Ali ele orientou e estabeleceu estatutos, juízos e leis que fariam Israel se distinguir das nações pagãs. As leis morais e civis fundamentariam a legislação de muitos países, e as leis espirituais criariam uma consciência de fé que transformaria o povo escravo em nação livre, independente e poderosa. A península do Sinai ela é muito grande, mas muito grande mesmo. E ela não está em Israel, ela está na Cisjordânia, ali próximo do Egito, né? Não pertence a Israel. E ela é muito enorme, muito grande mesmo. Mas nós cremos que Deus desceu sobre esse monte. E ali Deus falou com o seu povo. Hoje Deus quer descer sobre você.
Ele quer fazer do seu coração um altar para ele, descer sobre ele. Aí ele diz no 22, e também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo, marca termo ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Hoje, enfim, conseguimos chegar ao 19, né? Mas eu quero que fique registrado isto, né? Na sua memória, que 3 coisas a gente leu aqui importante, né? Moisés do alto do monte erguendo as mãos, prevalecendo, vencendo aquela guerra. A terra prometida, que havia sido prometida, né? Jetro dando a orientação a Moisés para que ele escolhesse homens do povo, que Deus iria capacitá-los. Moisés foi humilde, consultou a Deus e Deus aprovou aquela ideia, porque veio de Deus e tudo deu certo. E agora, o Monte Sinai, né? Que estava cheio da presença de Deus. Assim, Deus quer ser com você. Deus, ele desceu do seu lugar sagrado, né? Dos céus, dos santos céus, do seu trono, para descer ao monte para falar com o seu povo. Poxa, que Deus é esse que abandona o seu lar, né? A paz do seu lar para estar com aquele povo tão rebelde, tão duro de coração, que reclamava de tudo. Mas Deus tem um amor tão grande pelo ser humano. O ser humano aqui é ingrato, né? Que não devolve esse mesmo amor a Deus. Minha amiga, meu amigo, sinta-se amado por Jesus, porque ele te amou profundamente. Infelizmente, o ser humano vem ignorando esse amor, né? Vem abandonando. Ele busca tudo, né? Tudo que o rejeita, tudo que não o quer, ele busca. E aquele que o quer, que o ama, ele rejeita, que é o próprio Deus. É assim, né? Assim segue a humanidade, de costas viradas para Deus, mas agradando e servindo ao Deus desse mundo. Vamos servir ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Tá ligado? Que Deus abençoe você. Faça seu comentário aqui embaixo. Dê o seu gosto, tá bom? Deus abençoe e ilumine você. Lembrando que nós meditamos de segunda a sábado e eu deixo o domingo livre para que você, durante o domingo, possa meditar novamente algum vídeo, ou rever algum vídeo, ou recuperar, né, alguma coisa que você tenha perdido, tá bom? Fique bem.